Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Ricardo Tepperman. Ele é músico e antropólogo e está cursando doutorado no Departamento de Antropologia da USP. Ele é editor da revista OSESP, editor executivo da revista Novos Estudos e professor no programa de pós-graduação em Canção Popular da Faculdade Santa Marcelina. Além de ser autor do livro Se Liga no Som, As Transformações do Rap no Brasil. Esse é o nosso programa número 18 e hoje falamos sobre hip hop. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a nossa página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia também é usar referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos, dialogar um pouco com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre hip hop. Hoje a gente recebe o Ricardo Tepperman. Ele é músico, é antropólogo, está fazendo doutorado no Departamento de Antropologia da USP, editor da revista OSESP, editor executivo da revista Novos Estudos e é professor no programa de pós-graduação em Canção Popular da Faculdade Santa Marcelina. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda, para saber quem você é, com quem você trabalha e tal, falar mais sobre você. Oi, Murilo e Marcos, pessoal, um prazer conversar com vocês. Olha, você fez uma boa apresentação do currículo, né? Mas eu acho que é uma referência legal essa, de que eu trabalhei muito tempo como músico, então eu me formei em sociais no ano 2000. E aí, entre 2001 e 2009, eu fiquei basicamente trabalhando só como músico. Tocando, tinha uma banda e tinha um trabalho também como compositor, autor e cantor, né? Então gravei uns discos, participei de um monte de festival, fiquei trabalhando como artista com música popular, né? E aí em 2009 eu voltei para academia, fui fazer um mestrado que foi sobre rap no Departamento de Antropologia lá da USP. Eu estudei, na verdade, as batalhas de improviso de rima, batalhas de freestyle, né? Principalmente aqui uma batalha que acontece em São Paulo toda semana no metrô Santa Cruz, desde 2006, então completa agora 10 anos a batalha do metrô Santa Cruz, e passei 2 anos fazendo campo lá na Santa Cruz, mas visitei várias outras batalhas em São Paulo, a Rinha dos MCs, a batalha na Casa do Hip Hop em Diadema, depois fui para o Rio, enfim, foi uma pesquisa longa, a gente pode falar mais na sequência, mas para dizer então que aí fui fazendo essa ponte entre a atuação como músico e como pesquisador, mais nessa praia acadêmica, que foi dar nesse lugar aí que você descreveu do meu currículo hoje, que é como editor de 2 revistas, uma revista de música, que é a revista OSESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e outra que é a revista Novos Estudos SEBRAP. O SEBRAP é um centro de pesquisas ligado às ciências humanas em geral, digamos. Então, mas eu estava dizendo que tem uma certa tradição já no Brasil de pessoas que têm esse tipo de atuação ao mesmo tempo um pouco como artistas e um pouco como pesquisadores. Tem um professor hoje que está na Universidade Federal de Pernambuco e da Paraíba, que é o Carlos Sandroni, que acabou de lançar um disco, é um etnomusicólogo, tem um trabalho muito interessante, tem um livro, um dos melhores livros sobre samba, chama Feitiço Decente, e acabou de lançar esse disco, como eu ia dizendo. Aqui em São Paulo tem o Zé Miguel Wisnik e o Luiz Tati, professores na Faculdade de Letras da USP, e que têm carreiras como artistas, enfim. Isso para dizer que esse é o lugar mais ou menos no qual eu me vejo, ainda que, como eu fiquei muito tempo como artista, entre 2001 e 2008, agora nesses últimos anos eu passei para o outro lado do balcão e estou mais como antropólogo, né? Quem sabe mais para frente eu encontro uma maneira de ter essa atuação dupla, com um pé em cada, mais ativo nos dois, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso, Murilo, para uma apresentação geral. A nossa conversa de hoje vai ser sobre hip hop e eu gostaria de começar perguntando para você o que é hip hop? A pergunta é grande, né? Vou usar uma resposta que é dessas que, digamos, é mais ou menos disseminada se você for dar um Google, né, na Wikipédia. O África Bambaataa definiu o hip hop como um movimento que tem 5 elementos: o DJ e o MC, que fazem o rap, a dança break, né, de b-boys e b-girls, o grafite, e o quinto elemento é o conhecimento, ou alguma coisa do gênero. Então,
hip hop é um termo que designa esse movimento amplo que desde os anos 70 tem uma vitalidade muito grande, então lá se vão logo 40 anos, né, para mais, de movimento ligado muito a jovens de periferia, jovens negros, e que é um movimento que começou muito forte nos Estados Unidos, mas não só feito por americanos, porque se a gente pensa no Bronx do início dos anos 70, tinha uma presença muito forte de imigrantes latinos e caribenhos, Porto Rico, Jamaica. Então, digamos, um saldo da diáspora negra, né? Você tem jovens filhos de imigrados ou africanos que migraram para os Estados Unidos na época da escravidão, da colônia, ou imigrados mais recentes aí das ilhas caribenhas e do norte da América Latina, mas então o hip hop não é necessariamente um fenômeno americano, é um fenômeno da diáspora negra e que ganhou muita força porque construiu o que alguns autores chamam de orgulho periférico, né? Como o sentido de que o que é produzido por esses jovens que não estão necessariamente ou não estavam no centro dos interesses políticos e econômicos, nem por isso é uma cultura secundária, é uma cultura muito forte e que não à toa ganhou o mercado e ganhou interesse, força política, interesse para pesquisa como a minha. Então, enfim, é um movimento muito abrangente, o hip hop. A sua pergunta era muito grande, né? De resto, se a gente for falar do livro, eu diria que no Brasil, pelo menos, o rap, agora, mais ou menos 30 anos depois dos primeiros passos do rap no Brasil, a gente tem um momento muito novo em que... Vamos falar na sequência, vamos lá, me faz mais perguntas, senão eu não paro de falar, Murilo. Eu acho muito interessante essa posição que você se colocou como essa esquina entre a arte e a academia, né? Ficar nessa esquina é um desafio e também eu acho que no Brasil é um lugar muito rico, porque, como você já disse, a gente tem uma produção, muitas vezes, de muitos acadêmicos que têm essa dualidade, mas também a música popular brasileira é muito pretensiosa, né? E o seu trabalho nesse livro Se Liga no Som é muito interessante pela novidade que traz na inclusão do hip hop dentro dessa tentativa de pensar o país, né? Pensando também o hip hop. E você diz no começo do livro que você não quer fazer panorama histórico, mas você quer fazer pensar. E a pergunta é o que o hip hop pensa? O que é o conhecimento? O que é esse quinto elemento do hip hop? Retomando algumas das coisas que você falou, é interessante porque esse lugar de artista e pesquisador, né, em que você sugeriu que a gente está falando que é de onde eu falo, eu não sou rapper, né, eu não tenho, nem sou negro e nem sou da periferia, então eu estou construindo um discurso que é um discurso que nasce lá na USP, né, um discurso digamos, intelectual, construído, e então eu não pretendo poder responder essa pergunta que você faz, o que pensa o hip hop ou o que é o hip hop, digamos, pedindo para mim autoridade sobre isso, né? Querendo dizer que eu sei mais do que os artistas e líderes desse movimento. Em absoluto, me parece que melhor do que eu respondem a essas perguntas os próprios artistas, né? Então, isso dito, realmente eu acho que tem uma contribuição importante que pode ser dada por pessoas como eu, que olham de fora, digamos, né? Então, sem querer ocupar o lugar dos artistas e, sobretudo, conversar com os artistas. Eu tenho tido muito interesse de que os MCs e as pessoas ligadas ao movimento hip hop leiam o livro e faz um mês ou dois eu estava num sarau do Alessandro Buzo, Suburbano Convicto, chama o sarau, aqui na livraria do Buzo, no Bexiga, em São Paulo. E tinha duas pessoas que estavam lá no sarau também. Uma era, não vou nem citar, mas duas pessoas bem bacanas do hip hop, um músico e uma menina que é agitadora de um outro sarau. E eles tinham lido, não o livro, mas tinham lido um artigo que saiu, um artigo que eu escrevi num jornal novo chamado Nexo Jornal, um jornal digital, e
e eles propuseram, quer dizer, discordaram um pouco de algumas das ideias que eu apresentava no artigo, e a gente teve um debate muito rico lá naquele momento. Então, o ponto que estava no artigo e que de alguma maneira responde a sua pergunta sobre o que o hip hop pensa, né? Eu diria que o hip hop, pensando no rap no Brasil, tendo Racionais como o grande núcleo em torno do qual o rap gravitou durante muito tempo, né? Então, digamos, 1990, 93, quando sai o Raio-X do Brasil, os Racionais não tinham um discurso que formulava essa ideia de pensar o Brasil, né, como você estava dizendo. Eu concordo que a MPB, a tradição da MPB e a tradição dos estudos sobre a MPB batem muito nessa tecla de que se pode pensar o Brasil e formular, né, um pouco até na tradição dos grandes ensaístas, né, do pensamento social brasileiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado. Então, a MPB tem uma história aí de formular discursos ambiciosos e abrangentes. Eu diria que o rap, a grande originalidade, inclusive, é de não querer pensar o Brasil, mas sim querer mostrar como há no Brasil uma cisão violenta de classe e de raça. Então não se trata de formular um discurso geral, analítico do Brasil, ainda que o produto seja assim, né, algo que pode nos fazer pensar o Brasil, mas o discurso é um discurso que se posiciona de um ponto de vista de classe e de raça, que é um nós, né, da ponte para cá ou da ponte para lá, quer dizer, identifica essa cisão fundamental na sociedade brasileira e diz que isso está errado e que não pode continuar assim, e se toma o partido dos pobres e dos pretos, digamos assim, né? Diferente da MPB, que de alguma maneira busca uma síntese, né? Então, digamos, a ideia da mestiçagem, estou simplificando um pouco, mas a ideia da mestiçagem brasileira, ou o grande mito da democracia racial brasileira, pode ser tido como uma ideia geral que paira sobre a MPB, enquanto que o rap surge como a denúncia de que isso é uma bobagem. Tem no rap Racistas Otários, do disco Raio-X do Brasil de 93, os Racionais tiram sarro literalmente da ideia de democracia racial, né? Então me parece que se eu posso de alguma maneira responder a pergunta o que o hip hop pensa, o hip hop, sobretudo nessa vertente aí que marcou essa grande curva do rap no Brasil, tendo Racionais como norte, né? Pensa que o Brasil é um país violento, racista, inaceitável, né? Digamos, para ser muito sintético. E eu diria que a hipótese que está no livro é que há um ciclo que se completa agora no início dos anos 2010 e que o rap deixa de ser esse lugar de demarcação racial e de classe tão forte para, com alguns ganhos e algumas perdas, integrar o mercado da música, que é se tornar mais um gênero da música brasileira, e que pode ser um gênero que tem características políticas e um discurso um pouco como eu ia descrevendo, mas que não tem mais essa força que teve no começo dos anos 90, nem deve se esperar do rap isso, porque o Brasil mudou, a indústria da música mudou, quer dizer, enfim, mas isso é uma segunda parte da conversa. O hip hop, quando ele começa, assim, ele já começa com essa força política toda, ou ele começa mais como diversão das pessoas? Como é que você vê isso? Então, eu diria que eu concordo com você, como você formulou a pergunta, destacando que, pensando no rap no Brasil no início dos anos 80, ou mesmo nos Estados Unidos no início dos anos 70, digamos, o que era cantado não eram letras políticas, explicitamente políticas. Então, o rap se politiza, de fato, no fim dos anos 80. Um grande marco nos Estados Unidos é o grupo Public Enemy,
E no Brasil, certamente, os Racionais. Os Racionais abrem o show do Public Enemy em São Paulo, em 1990, salvo engano. Então aí há sim uma politização muito forte no discurso e na atuação dos rappers, mas nem por isso a gente descartaria ou consideraria apolítico propriamente o que foi os primórdios do hip hop, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, porque se a gente pensa que o hip hop nasce como festa de rua, de populações, né, de jovens negros e pobres nas periferias dos Estados Unidos, no sul do Bronx, ou a break dance com os vários grupos de break e as festas, as equipes de baile que eram muito fortes em São Paulo e no Rio, mas também em Brasília, por todo o Brasil, no final dos anos 70, começo dos anos 80, quer dizer, tem uma ligação forte do hip hop com o movimento negro. Então, quer dizer, há uma dimensão política inerente a essas festas, porque se tratava já de defender ou celebrar uma identidade negra, e ainda que isso não estivesse no discurso das letras, nem no posicionamento dos artistas, quer dizer, que os artistas circulavam, você vê, no livro eu mostro, tem grupos de break que vão no programa da Xuxa, na TV Manchete, no começo dos anos 80, quer dizer, então não tinha essa combatividade política que o rap vai ganhar com os Racionais no Brasil, mas tinha sim um caráter político na medida em que a questão racial certamente é uma questão política, né? Ricardo, eu acho que uma coisa que é bem interessante é o lugar diferente também que o hip hop vai ocupar em culturas diversas. Assim, tem um texto que eu me lembro que me chamou muita atenção do Hermano Viana, que ele foi assistir um show de hip hop na África e abraçar uma cultura norte-americana era algo de resistência depois do período de descolonização, né, dentro da África. E aqui no Brasil parece que tem uma questão bem dialética aí. Também em relação a essa crítica de você estar se aproximando dos americanos, copiando os americanos, né? E, por outro lado, com certeza as pessoas se apropriam de elementos e constroem coisas diferentes, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa diferença de apropriação também da música. Eu acho bacana esse ponto que você levanta também, porque, como eu disse agora há pouco, mesmo o que a gente conhece como o berço do rap, né, o Bronx, quer dizer, que é a periferia ao norte de Manhattan, em Nova York, que é o sul do Bronx, principalmente, que era uma área muito, muito pobre no início dos anos 70, e onde esses imigrantes porto-riquenhos, jamaicanos e muitos negros estabelecidos nos Estados Unidos já há mais décadas, eu diria que essa imagem de que o rap é uma coisa de americano é um preconceito que a gente vê, sobretudo em quem realmente não conhece nada do gênero, né? Quer dizer, tem uma coisa um pouco Tinhorão, que é um grande crítico, um dos maiores estudiosos da música brasileira, mas que tem uma espécie de anti-americanismo atávico e grosseiro, vulgar, né? Então ele que diz que rap, inclusive o Tinhorão brinca em várias entrevistas, diz que não é que o rap nasceu no Brasil, porque é o repente, tal, faz uma aproximação que também muita gente que não conhece rap, aliás, nem repente faz. É claro que um comentário rápido, rap e repente podem ter coisas a ver, né, no sentido de que são músicas que usam muito improviso, muitas vezes, e pouca melodia com alturas, sobretudo o rap, mas não tem ligação histórica nenhuma, né, na origem, eu diria. Mas eu ia descrevendo como algo que a gente já falou, na origem do rap nos Estados Unidos, muitos dos principais criadores do que veio a se estabelecer como, né, os principais parâmetros do rap, quer dizer, o jeito de se discotecar, o jeito de lidar com os discos como DJ, o jeito de cantar, o jeito de dançar, quer dizer, são imigrantes caribenhos, muitos porto-riquenhos, jamaicanos, sem falar nos próprios americanos que são afro-americanos, quer dizer, então você tem uma ideia que eu acho interessante, é de pensar o hip-hop como um produto da diáspora negra, mais do que como algo estritamente americano, e que rapidamente vai ser, de fato tem um momento inaugural no Bronx, quer dizer, nos Estados Unidos, e depois nos Estados Unidos o rap se torna um gênero muito forte no mercado da música, principalmente nos anos 90, já nos anos 80, mas sobretudo dos anos 90 para cá,
um gênero, um dos principais gêneros da indústria da música, em alguns anos o principal. Isso é algo que no Brasil não aconteceu e que nos últimos anos começa a acontecer, né? A gente pode falar também a seguir. Mas então, de fato, como você mencionava, a partir do texto do Emmanuel Viana, o rap é apropriado em vários lugares do mundo, na África, na Ásia, na Europa, em vários países da América do Sul. E ele é imediatamente, pensando no caso do Brasil, que é o que eu conheço um pouco melhor, ele é imediatamente lido, né? Quer dizer, não é uma cópia fiel, nunca quis ser uma cópia fiel. São cópias originais, quer dizer, você se inspira, mas são, desde o primeiro momento, do momento 1 do rap no Brasil, você tem interpretações originais e únicas do que é esse gênero, né? Depois você pode pensar em casos como Marcelo D2, Rapping Hood, alguns artistas que tentaram fazer uma síntese do rap com a música brasileira. Então, deliberadamente propondo uma alternativa brasileira ao rap, mas mesmo artistas que nunca tentam fazer isso, fazem rap de maneira muito original. E depois precisa avaliar cada um dos artistas e cada uma das produções para ver quão original, seja em relação ao que é feito nos Estados Unidos ou simplesmente quão original e interessante é a produção, independente de ser americano ou não, que me parece uma falsa questão. Uma questão que sempre aparece, eu acho que você, por ser músico e por ter escrito livro também sobre isso, é uma pessoa boa para responder, é que tem muita gente que fica falando que rap, hip hop não é música. Eu perguntava se hip hop é música? Então, isso aí tá no livro também, né? Realmente é algo que de vez em quando a gente ouve, sei lá, né? No geral, pessoas mais velhas, ou mais às vezes pessoas mais velhas. E no livro eu brinco que, ao longo do tempo, você tem novas manifestações musicais, quando surgem, tendem a ser rechaçadas como não música, né? Você tem em vários momentos da história coisas desse tipo, desde a Sagração da Primavera do Stravinsky, em 1912, até o rock and roll dos anos 50 nos Estados Unidos, ou o rap, por exemplo, e mais recentemente o funk. Muitas vezes no caso do rap e do funk, claramente tem um preconceito de classe e de raça que se coloca, né? Você desautoriza, quer dizer, no geral, quem diz que rap não é música é branco e rico. E então, velho, você desautoriza o jovem negro pobre, como se não fosse possível produzir uma cultura diferente da sua. Agora, o que há, digamos, se é que há algo de objetivo na afirmação de que rap não é música? Eu diria que o que há de principal nessa afirmação é algo político, mas o que há de objetivo é que os elementos musicais que são mobilizados no rap diferem radicalmente do que é tido como valorizado na tradição branca ocidental, da música clássica europeia, quer dizer, a harmonia e melodia, que são os dois grandes elementos musicais que estão em questão quando se fala de música clássica europeia, são elementos secundários no rap. No rap não se trata de harmonia nem de melodia, se trata de ritmo e de letra, né? Rhythm and poetry, ritmo e poesia. Não é à toa que essa definição do rap como uma sigla para ritmo e poesia tenha colado, ainda que não tenha lastro histórico para dizer que é isso que significa rap. Mas então o jeito de se cantar no rap é um jeito muito original, porque, né, a gente não se usa, no geral, alturas, notas musicais definidas, né? Você tem essa espécie de canto falado, que então é facilmente denunciado como não música, porque um leigo ouve aquilo e fala, isso não é música, a pessoa está falando, mas não está falando, é um jeito de cantar. E aí as técnicas de flow, como o pessoal chama no rap, quer dizer, de como expandir as sílabas, como você colocar as palavras ritmicamente, achar o timbre, achar a pronúncia de cada uma delas, quer dizer, é uma arte complexa, difícil e que não à toa alguns fazem muito bem e muitos deixam a desejar. Então, quer dizer, eu descartei primeiro a ideia de que rap não seja música, é óbvio que e depois tentei explicar. No livro eu explico com muito mais calma quais são as características musicais do rap e por que é que pode colar essa ideia de que não seja música. Mas é óbvio que é música, para mim nunca esteve em questão.
Essa polêmica é até interessante porque eu trabalho aqui na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, chamada Ah, Unilab. legal, legal, hein? Eu não sei se você conhece, aqui a metade dos alunos são de países africanos, e aqui a gente tem um grupo de hip hop que eu coordeno com alunos africanos. Yeah, this is Bossa Fala. One more time. Brasil, África, mão. Não há preconceito. Sei lá. Eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano. Com muito orgulho. Não é que eu pude parar, no mesmo que quem disse fala não. Sempre cabeça erguida, vamos conquistar. Estudantes éramos levados para a roupa. E eles estranham muito o hip hop brasileiro, o rap, porque para eles é muito mais melodioso. Eles trabalham com hip hop e lá tem que ter refrão. Se não tem refrão, não é tão interessante. O interessante é o refrão, sabe? Então eu tô trabalhando com hip hop com eles e eles são líricos. Muito interessante, muito interessante. Isso Enquanto nós aqui somos épicos, né? Você pode falar assim, o hip hop brasileiro é épico, o hip hop, pelo menos o que eles estão trazendo, é lírico. Só que dentro do projeto do grupo, chama Bota Fala, eu pedi para eles fazerem uma primeira música sobre a experiência nova deles no Brasil, que é a experiência do preconceito, né? Lá não é um problema para eles dentro de Guiné-Bissau, não é um problema, é novidade. E aí, logicamente, para falar desse tema, eles se tornaram épicos. A canção que eles fizeram foi épica, mas mantiveram a necessidade do refrão, né? Que é uma coisa que geralmente no rap nacional não é tão comum. Mas a esfera da diversão, para eles, não se separa da esfera política. Então, o hip hop lá é sempre, muitas vezes, fala de bebedeira, de divertimento no sentido mais comum da música de entretenimento. Aí eu queria comentar, eu acho que é importante que você comente essa distinção entre duas escolas. Você faz essa distinção, eu acho que ela é muito rica, entre duas escolas do rock, do hip hop brasileiro. A inicial do Racionais, acho que Sabotagem também entra nessa primeira geração, a velha geração, e a nova geração do Criolo Emicida. O que tem de diferente politicamente nas duas e também musicalmente? Tem muitas coisas interessantes aí no que você falou, então eu vou tentar ir comentando, mas é muito assunto, mas essa conversa aí é comprida, que você puxou um monte de coisas interessantes mesmo. Então, primeiro eu queria comentar isso que você falou sobre os estudantes africanos que estão aí no seu grupo e que então esse relato de que eles têm uma experiência com rap, com refrão, e que você muito bem definiu como um rap mais lírico, enquanto a nossa tradição de rap brasileiro, e de novo, sobretudo por causa dos Racionais, eu diria, é um rap mais épico. Acho que você usou muito bem as duas categorias aí, com essa ressalva de que, sobretudo, essa linhagem dos Racionais é épica, né? Você tem, de resto, muitas outras experiências de rap no Brasil em que a dimensão lírica teve presente, mas eu concordo com você, nunca foi a linha hegemônica nesses 30 anos. E, no entanto, mais recentemente, eu diria que o lirismo vem sendo inserido aí. Por uma série de razões, o rap tem se transformado e tem se tornado mais lírico. A gente nota, você mencionou o Emicida e o Criolo, de fato, nos últimos discos deles, ambos cantam músicas não só com refrão, mas eles cantam músicas com melodias afinadas, né? Então, isso é uma ruptura radical com a história do rap no Brasil. Você tem refrões cantados com melodias já no fim dos anos 80, no início dos anos 90, eles são minoritários, mas eu penso num exemplo bem conhecido, que é o Taíde DJ1 com a Paula Lima, aquela Que Tempo Bom Que Não Volta Nunca Mais, né? Às vezes os refrões eram cantados por mulheres. Quando a gente fala sobre a participação das mulheres no rap nacional, essa é uma das primeiras, além de muitas big girls, dançarinas de break, que desde o começo dos anos 80 atuavam, e de algumas MCs que rimavam também rap, você tem muitas mulheres cantando os refrões. E os refrões são, por definição, uma espécie de momento de congraçamento, né, de conciliação. Você tem a dimensão lírica que entra e todo mundo canta junto, por isso se congraça.
e o rap, essa vertente hegemônica sobre a qual a gente estava falando, que você muito bem definiu como épica, tem essa característica de que não concede o momento de congraçamento, porque se trata de fazer uma denúncia radical e digamos, sem concessões da situação brasileira, né? Quer dizer, da situação de violência e de cisão e de oposição de classes, etc. Então, tentando responder, né, ao que você mencionou, essa dimensão de diversão que é forte no rap africano, como você contou, esteve presente no início dos anos 80 e esteve latente durante as décadas seguintes, e mais recentemente volta ao centro do palco. E eu acho que é uma das questões que está na crista da onda hoje, quando a gente vê o espaço que o funk tem tomado. E tem um estudo interessante feito na cidade de Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo, pela antropóloga Rose Satico, professora lá na USP, em que ela entrevista jovens rappers que sinalizam que o rap tem perdido espaço para o funk, justamente porque as pessoas querem se divertir. Então tem até a ver com um novo momento do Brasil, em que, né, a partir da segunda metade dos anos 2000, você tem uma ascensão importante de camadas da sociedade para padrões de consumo mais elevados, e que então mesmo uma situação de maior democracia política, inclusive. Então, quer dizer, o rap, o sentido político se esvazia um pouco, o que não é um problema, na verdade. É porque o país melhorou um pouco que a dimensão política do rap perde um pouco de força. Há muito interesse ainda no rap, mas é outra coisa. Acho que tentei comentar as coisas que você falou, Marcos, que, como eu disse, concordo e me interesso muito pelos assuntos que você puxou. Eu acho que só uma coisa assim que eu acho que é um destaque, uma coisa que você deixa destacado no texto, essa diferença entre a postura revolucionária e independente do Racionais no início, e uma postura agora muito mais, vamos dizer assim, de autoconsciência em relação ao mercado, né? Essa mudança entre a velha e a nova geração. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, que acho que complementa. Complementa, assim. Esse é um argumento, eu tento dizer isso de maneira nuançada, porque as pessoas, por exemplo, como aconteceu algumas vezes nesses debates em que eu participei, ou em coisas na internet, as pessoas acham que eu estou ou defendendo a nova geração ou atacando a nova geração. Eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu estou tentando analisar, eu não estou nem dizendo que eles são melhores nem piores do que os Racionais. Mas então, grosso modo, o argumento tem 3 pontos. Você já tocou em alguns deles. Primeiro, eu diria que tem quer dizer, o país mudou. Por que o país mudou? Porque você tem, na geração dos Racionais, entre os integrantes dos Racionais, nenhum deles concluiu o ensino médio. E a maior parte deles não concluiu sequer a 8ª série. Enquanto que na geração do Emicida do Criolo, não só ambos terminaram o ensino médio, como cursaram ou faculdade ou um curso técnico. Então todos têm uma escolaridade muito mais completa e de maior qualidade do que os da geração do início dos anos 80. Então tem uma mudança, esse nível de escolaridade muda tudo. Não significa que eles sejam melhores, produzam algo de maior qualidade, significa só que você olha para o mundo de um outro lugar, né? Você teve, inclusive o pessoal da geração dessa nova escola participou, tinha eventualmente festivais de rap na própria escola, etc. Outra dimensão que diz respeito a mudanças no país, não só o acesso maior a bens de consumo, como o acesso a computador e internet, quer dizer, uma mudança não só do país, mas do mundo. Você, na virada dos anos 90 para os anos 2000, passou a poder, seja com computadores em casa, seja em lan house, com a democratização da internet de banda larga, produzir rap, ouvir rap, divulgar rap, sem depender de intermediação, sempre depender de comprar disco importado, sem depender de comprar equipamento de som, depender de estúdio, de gravadora. Quer dizer, há uma mudança que é não só do Brasil e do mundo, mas especificamente da indústria da música. E aí eu passo para a segunda parte do argumento, que é essa, quer dizer, quando os Racionais surgem, você tem
a indústria da música no seu auge, né? Quer dizer, o disco é um produto que gerava muito dinheiro e o acesso a um contrato com uma gravadora ou com uma distribuidora, com produtores, etc. Isso era uma dimensão fundamental da produção para se inserir no mercado da música. Isso muda muito dos anos 2000 para cá. Então, os Racionais, quando assumiam aquela postura que eu chamei de revolucionária, como você lembrou, ao não aceitar a maior parte dos convites para entrevista, para não aceitar nenhum tipo de participar de festivais de música patrocinados por grandes empresas, ou isso estou falando nos anos 90, quer dizer, esse tipo de posicionamento com relação ao mercado da música, que era um posicionamento que a gente pode chamar de revolucionário, eu entendo, quer dizer, circulando sobretudo nos palcos de periferia, nas rádios de periferia, com uma gravadora, a Zimbábue, que era uma gravadora ligada aos movimentos sociais também, ao movimento negro, aos bailes black, enfim, tem um tipo você faz uma oposição, uma recusa radical ou mesmo revolucionária ao sistema, digamos. E dos anos 2000 para cá não há mais necessidade de se fazer isso, até porque a indústria da música já não é mais a mesma, quer dizer, e aí o caso do Emicida é notável porque ele com o irmão dele, Evandro Fiotti, criaram uma empresa, Laboratório Fantasma, que é uma referência para o mercado o novo mercado da música, não só para o rap, né? Então eles se posicionam de maneira muito forte no que é hoje o mercado da música. Enfim, essa era a segunda dimensão. E a terceira, mais geral, é a grande mudança política mesmo. Os Racionais nascem na ressaca da ditadura militar. E, quer dizer, a gente tem 30 anos de democracia desde então, praticamente quase 30 anos. Isso faz muita diferença, né? O tipo de racismo e de violência policial, de violência política que se vivia no início dos anos 90, muito mais radical e sem esperança do que hoje. Não que hoje as coisas estejam bem, a gente vê todo dia, né, notícias de discriminação racial, de violência policial brutal, assassinatos, quer dizer, é terrível a realidade brasileira ainda hoje. Mas não dá para comparar com a realidade brasileira dos anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90. Quer dizer, é claro que o país melhorou. Então, o rap hoje, se a gente pensa nos trabalhos, o Emicida e o Criolo são dois ícones e que tem junto deles uma geração enorme, com muitos artistas produzindo. Eu diria que são essas grandes mudanças no Brasil, no rap e na indústria da música que justificam dizer que há algo de novo, né? Quer dizer, que o primeiro grande ciclo do rap no Brasil se encerrou e tem outro ciclo se iniciando agora em que o rap ocupa um lugar de música negra no mercado hegemônico, para usar uma expressão do professor Walter Garcia aqui do IED na USP, que é um estudioso de Racionais. Tá ok, então vamos para as indicações então? Ricardo, você trouxe alguma coisa aí pra indicar pra gente? Olha, tem um negócio que, pra quem quiser, quem não conhecer rap e quiser, porque eu não tenho intenção de, digamos, mostrar as grandes novidades do rap para quem é do rap, para quem conhece rap. Os rappers conhecem muito mais rap do que eu, não tenho a menor dúvida. Isso faço questão a gente falou sobre isso no começo, faço questão de repetir. Eu faço um exercício de pensar a música e me lancei a esse desafio de pensar o rap. E estudei bastante, o suficiente para achar que eu tinha condição e que tenho condição de falar alguma coisa a respeito. Mas então é diferente né, quer dizer, de pontificar a respeito do que é bom ou não é no rap. Ainda mais hoje em dia com a internet e a moçada, eu tenho já 37 anos, quem tem 17, está o tempo inteiro na internet fuçando, certamente conhece muito mais coisa do que eu. Mas eu vou indicar algumas coisas que são ligadas ao lugar de onde eu falo, portanto da academia. Tem um jovem professor de sociologia chamado Gabriel Feltran, que tem estudado rap, entre outras coisas. Na verdade ele estuda sobretudo periferia, e ele publicou algumas coisas sobre rap. Tem um artigo muito interessante que chama Sobre Anjos e Irmãos, saiu na revista do IEB em 2013. Nessa mesma revista tem um artigo meu chamado Improviso Decorado. Então isso num Google rápido vocês podem achar, está disponível em PDF de graça.
Gabriel Feltran, o artigo é sobre Anjos e Irmãos. Anjos, ele está pensando no Charles Anjo 45, do Jorge Ben, e Irmãos, os irmãos mencionados, os manos do Racionais MC, e ele fala dos irmãos do PCC, quer dizer, está falando de violência na periferia e do partido do crime, quer dizer, relações do rap com o crime, que é um assunto bem difícil de se lidar. Esse é um artigo muito bom. Tem um artigo interessante também, que é da Maria Rita Kell, uma psicanalista que escreve com alguma frequência na imprensa. Ela tem um artigo chamado Radicais, Raciais, Racionais, que também está disponível na internet. É um texto muito interessante, ela fala nisso, que eu mencionei, o orgulho periférico, né? É um texto muito bom. O professor Walter Garcia, do IEB, tem vários artigos sobre racionais. Vocês podem também, com o Google rápido, encontrar Walter Garcia. Eu menciono um artigo sobre Diário de um Detento e outro sobre uma cena de fim de semana no parque. Então são 3 autores que, digamos, de alguma maneira como eu, falam da academia sobre rap. Porque de resto, eu acho que os ouvintes aí... tem mais uma coisa só, realmente, para alguém que esteja ouvindo esse papo e não conheça nada de rap, eu fiz no site da Companhia das Letras, no blog da Companhia das Letras, a pedido da editora, eu fiz uma espécie de playlist com breves comentários e links para vídeos na internet em que então, as coisas que eu vou... mais ou menos os artistas, os temas sobre os quais eu trato no livro, eu coloco nesse post aí no blog da Companhia das Letras uma observação e aí o link para o vídeo. Então é um jeito de refazer o percurso do livro tendo acesso aos áudios. Vocês podem colocar o link aí, pessoal, viu, Murilo e Marcos? Então isso fica uma dica mais ligada aí aos áudios, né? E aí uma última dica é que vocês, ouvintes, procurem cada um no seu pedaço do país e ouvir ou presenciar uma batalha de improviso de rima, uma batalha de freestyle. A maior parte das capitais brasileiras e muitas cidades do interior dos estados tem batalhas de freestyle que acontecem com alguma regularidade e é uma experiência sensacional, os MCs improvisando um contra o outro, muito divertido, com muita inteligência, muita musicalidade. Então é um jeito de se fazer música, mais uma vez fora do mercado, tal, e que me parece muito, muito interessante. Acho que é isso. Marcos, você tem alguma indicação pra gente, Marcos? A indicação principal é o livro Se Liga no Som, do Ricardo, que a gente comentou várias vezes aqui, Ricardo Tepperman. Então esse livro vai ter, muitos assuntos a gente tocou de leve aqui, a questão da violência, a questão das batalhas, muito mais detalhes você vai encontrar no livro. Então eu indico para todo mundo esse livro, que eu acho muito importante dentro da literatura sobre hip hop no Brasil. Aí eu vou indicar alguns outros livros: Batidas, Rimas e Vida Escolar, Pedagogia Hip Hop e as Políticas de Identidade, Mark Lamont Hill, da Vozes, que saiu há pouco tempo. Letramentos de Resistência, da Ana Lúcia Silva Souza. Esses são pesquisadores brasileiros. A Ana Lúcia era da Unilab e agora está na UFBA. E um que saiu há pouco tempo também, a Rap Política, do Roberto Camargos. Ele pega uma perspectiva mais, vamos dizer assim, ele vai retratar um hip hop, um rap mais radical, né? Ele vai focar nesses grupos mais revolucionários, né? Que vão muito contra o sistema de mídia, etc. Dentro do lado da filosofia, tem 2 indicações. O Richard Schusterman, Vivendo a Arte, é um livro que está esgotado, mas talvez vocês encontrem aí nos sebos. E Hip Hop e a Filosofia, do William Irving também, que é um livro interessante. Agora, sobre música, eu queria indicar o Botafala. Eu já indico toda vez, então todo mundo já sabe que eu vou indicar o Botafala, mas eu vou indicar também o Pingo do Rap. Vida pra mim não tem preço, pra muitos não vale nada. Achando está acima de todos, com a mente enganada. As classes são separadas,
por condições não por cor. E a parte mais humilhada é a classe do trabalhador, que enfrenta busão lotado, fogo cruzado também, e mesmo assim vence o medo e chega na estação do trem. Eu não posso ser estudado, mas a vida... O Pingo do Rap é ele era do funk da primeira geração do Rio de Janeiro e fez essa migração para o rap, né? Então, o trabalho dele é muito interessante, retratando a periferia do Rio de Janeiro. Para ele não tem diferença entre rap e funk. Então, é uma coisa, eu acho que até pouco estudada ainda, né? Esses funkeiros que não fazem essa diferença entre funk e rap, que usam, então, o rap, mudam a batida de fundo, mas fazem essas letras sociais engajadas, né? Então, essas indicações. Bacana. Bom, nós estamos chegando no final do programa. Queria agradecer muito o Ricardo Tepperman por ceder esse tempo aqui pra gente, foi muito bom. O espaço está sempre aberto para você, se sempre você desejar divulgar alguma coisa. Eu queria abrir espaço aqui para você divulgar seu trabalho também, deixar algum contato, o pessoal quiser falar com você. Acho que o melhor jeito é Facebook, né? Eu tenho estado um pouco ausente porque eu tô terminando meu doutorado, então às vezes eu assassino a minha página de Facebook para poder me concentrar. Eu tinha inclusive assassinado a página, por isso que vocês não me acharam hoje lá. Mas no geral eu tô no Facebook, então é o jeito mais fácil de achar, porque é uma plataforma universal, né? E vai ser um prazer conversar. Um dos assuntos que eu mais gosto é esse. Muito obrigado aí pela sua presença, a conversa foi ótima. Obrigado vocês pelo convite, muito interessante a conversa. Valeu, obrigado. Beleza. Valeu, pessoal. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Eu incentivo de tudo. Vida pra mim não tem preço, pra muitos não vale nada, achando estar acima de todos. Com a mente enganada, as classes são separadas por condições, não por cor. E a parte mais humilhada é a classe do trabalhador,